Minha diretoria hoje elegantemente trajado em homenagem ao grande futebol do Palmeiras. Não é verdade, eu tô assim porque eu tô voltando de um casamento onde assisti o jogo ali com o celular na mão, então não vou detalhar exageradamente, mas acabei de assistir Palmeiras 2, Bragantino 1, e o Palmeiras é o grande finalista do Campeonato Paulista, merecidamente é o melhor time de São Paulo, com alguma sobra nos últimos anos para os seus rivais e mais uma vez chega com tranquilidade. O jogo foi difícil, o jogo foi apertado e tal, mas a campanha do Palmeiras foi a melhor de todas. O Palmeiras começou o jogo, já fez 1-0 logo, fez 2 gols anulados no primeiro tempo, uma bola na trave, o Red Bull conseguiu empatar, e ainda no final do primeiro tempo o Rony desviou uma bola, fez 2-1, no segundo tempo o Bragantino veio, o Palmeiras não conseguiu pegar um contra-ataque, mas dá para se dizer, principalmente no primeiro tempo, onde o Palmeiras buscava a vitória, que você conseguiu ver um Palmeiras que a gente tanto fala que é reativo e tal, não sei o que, um Palmeiras propondo o jogo, o Palmeiras indo para cima do Bragantino e conseguindo fazer jogadas de gol e tal, pelas laterais, enfim. O Palmeiras tem uma deficiência muito clara, que não é à toa que o torcedor do Palmeiras pede tanto um centroavante, que às vezes a bola chega em condição de se concluir o lance, e o Rony não é esse cara, né? O Rony, ele não é um mau jogador, mas assim, para mim ele é muito mais um velocista para estar aberto do que estar centralizado recebendo bola para concluir, embora ele fez o gol hoje, né, o segundo gol do Palmeiras, mas não é o cara, não é o cara. O Palmeiras podia mesmo realmente ir atrás de um jogador mais de área, mais de conclusão, porque o Rony ele dá uma atrapalhada até às vezes, até na colocação dele, até no posicionamento, às vezes você vê que ele não tem o posicionamento correto de, eu vou para o lugar certo para receber a bola, não, ele entra na área junto com os caras, às vezes na corrida, às vezes você vê que ele entra embolado com o zagueiro, quando ele deveria dar 2 passinhos para trás para dar o espaço de receber a bola e tal. Ele não tem esse cacuete de centroavante. Mas hoje, destaque especial que eu daria para o jogo de hoje, não só para a vitória do Palmeiras, pelo óbvio do óbvio, como eu disse, mas pelo bom jogo, pela boa tentativa ofensiva dos dois times, ou seja, nenhum deles se omitiu de jogar futebol. Nós tivemos 15, 16 chutes a gol para cada lado, bola na trave, 2 gols anulados, enfim, foi um bom jogo de futebol e principalmente pelo ambiente feito pela torcida do Palmeiras no Allianz Parque. Foi um negócio bem impactante mesmo, porque é um jogo contra o Bragantino, em tese uma torcida, ainda mais uma torcida exigente como a do Palmeiras, poderia simplesmente estar, nós estamos aqui para cobrar, entendeu? Para cobrar o resultado, porque Palmeiras e Bragantino a gente tem que ganhar. E não era nada disso não, talvez pelo gol no começo e tal, mas o ambiente assim, a torcida do Palmeiras pulando, empolgada, tomou o gol e incentivou o Palmeiras o tempo inteiro e tal, fez festa no final do jogo com a classificação. A impressão que eu tinha é que poderia ser considerado um jogo, não de cumprir tabela, porque é uma semifinal, mas sabe aquele jogo assim? O Palmeiras tem que ganhar essa porra. Palmeiras e Bragantino, a gente é pica, a gente é bicampeão da América, tem que ganhar essa porra. E a torcida do Palmeiras entendeu que havia uma dificuldade no jogo e participou, criou um ambiente muito maneiro no estádio. E acho que se esse ambiente, esse casamento entre torcida e time, inclusive parte dessa relação entre torcida e time vem do problema que o Abel tem tido com alguns jornalistas, e aí para abraçar o Abel e o time, a torcida do Palmeiras isso está gerando ainda mais união entre a torcida do Palmeiras e o time, e o treinador, evidentemente, e o Palmeiras fez muito bom uso disso, sua torcida hoje está de parabéns, fez uma grande participação nessa semifinal. Palmeiras finalista pela 3ª vez seguida, não vou ser hipócrita de dizer aqui que chegar na final do Campeonato Estadual é uma coisa absolutamente do caralho, porque, né, mas é legal, né, já que você disputa o Campeonato Estadual, que você chegue na final, e se possível você ganhe, esse é o que a gente espera, mas não tem mais o glamour de antes. Eu acho que fica sempre muito mais hoje pelo clássico da final do que pela final. Por exemplo, hoje teve a final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio e o Ipiranga. O Ipiranga não tem apelo, né? O apelo hoje é a final do Campeonato Gaúcho. O que aconteceu? O jogo ficou meio que, né, mediaticamente ninguém deu muita bola, mesmo sendo a final. Se fosse um Grenal, puta que pariu, tava todo mundo assistindo. Só que o Grenal aconteceu na semi. Então essa final, como vem São Paulo e Corinthians do outro lado, fatalmente nós vamos ter Palmeiras e Corinthians ou Palmeiras e São Paulo. Então o jogo em si, a rivalidade em si dos dois estarem disputando um título, é suficientemente para ser um jogo grandioso e para ser uma vitória grandiosa, independente do Campeonato Paulista. Então separe da seguinte forma, imagine você que o Palmeiras ganha o Campeonato Paulista, ganhando a semifinal do Mirassol e a final do Bragantino. Você vai comemorar X. Se o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista em cima do São Paulo ou do Corinthians, você vai comemorar 8x. Então é muito mais hoje pelo adversário que você joga, pela rivalidade local de você ter o seu rival na decisão, do que necessariamente pelo campeonato em si, que eu acho que já passou da hora de durar ou no máximo um mês ou de ser absolutamente abolido da lista dos times grandes para que a gente jogue. Nós temos uma média de 15 jogos a mais do que os times europeus por ano. A nossa média é essa, tá?
O Bayern de Munique, por exemplo, jogou a 55, o Palmeiras esse ano aqui não é nem referência, jogou 70 caralhada. Mas a média, normalmente, um time brasileiro de médio para grande porte joga 15 jogos a mais do que um time de médio para grande porte da Europa por temporada. Esses 15 jogos a mais são muito fáceis de identificar qual é. São os estaduais. Então, para a gente organizar o calendário, para a gente ter essa meta de menos e melhores jogos, que é uma coisa que a FIFA tem até falado muito bem, porque é isso, né? A UEFA também, menos e melhores jogos, menos e melhores jogos. É isso que a gente precisa no futebol, especialmente no brasileiro, onde tem muito mais jogo do que os outros e jogos piores do que os outros, né? Então, menos e melhores jogos pode ser que passe por esse, talvez o fim, talvez a diminuição, enfim. Mas alguma coisa tem que ser feita, né? Data FIFA, você vê os campeonatos europeus parados, mesmo para uma repescagem, né? E a gente aqui, você vê todo mundo decidindo o estado do campeonato com a seleção brasileira jogando. Então, são coisas que vai tirando, né? Vai minando o torcedor, vai dando para ele aquela sensação até de rivalidade entre o clube e a seleção, que é uma idiotice, que não tem tamanho, é uma perda que a gente não consegue dimensionar, né? Você transformar a seleção brasileira no rival de um torcedor. Porra, meu irmão, você tem noção da cagada que você está fazendo? Tem noção do absurdo que você está fazendo? Você está pegando o maior bem do futebol brasileiro é a seleção brasileira. A maior imagem do futebol brasileiro é a seleção brasileira. E você está fazendo o torcedor ficar com raiva dela. Puta que pariu, tá? Passou da hora, né, gente? Passou da hora da gente entender que realmente esse não é. E eu tô falando isso aqui hoje, porque se eu falar isso eventualmente depois da final e for o São Paulo finalista e o São Paulo perder pro Palmeiras, vão falar assim, você tá falando isso porque o São Paulo não ganhou. E não é o caso, eu falo isso sempre, tá? Mas as pessoas vão ver, às vezes a pessoa vê um vídeo meu, um comentário, um post e não tudo que eu falo. Então, aliás, a grande maioria das pessoas, né? Então não sabe exatamente qual é o contexto. Eu já estou contextualizando antes da final, nem sei quem vai para a final, para que deixe claro que a minha opinião em relação aos campeonatos estaduais segue sendo a mesma. Já deu, não é mais hora, e Copa Sul-Americana, mesma coisa. Está na hora dos clubes grandes do Brasil focarem em jogar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores e ponto final. É isso que nós vamos jogar durante o ano. E é isso. Né? Bons jogos, times preparados. O teu time não está classificado para nada, caiu da Copa do Brasil, não jogou a Libertadores, então ele vai passar um ano jogando só o Brasileirão. Beleza, usa esse tempo para treinar, para se preparar para o ano que vem. É isso, simples assim. Agora, entregar jogo por entregar jogo merda para entregar jogo merda. Cruzeiro jogou hoje lá, semifinal do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e Atlético Clube. Nada contra o Atlético Clube. No agregado foi 4-1 hoje, foi 2-1 e 2-1 no primeiro jogo. Mas o que gerou nacionalmente? A recuperação do Cruzeiro, indo para a final, tá? Não acontece. Por quê? Porque o torcedor não tem interesse nisso. O único interesse que o torcedor tem é Cruzeiro contra Atlético Mineiro. Não é o estadual, é o clássico.